tarde para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro. Band Cidade começando com muita notícia e informação aí para o seu dia. E como é que você está hoje? Para começar bem o jornal, você quer saber de uma coisa? Vamos conferir como é que está então, o litoral norte. Vamos ver se tem imagem por lá. Será que o sol está aparecendo em Caraguatatuba? Será que tem calor por lá? Por lá, a gente está vendo que tem sol. Tem um pouco de nebulosidade, só que está abafado. 31 graus, com previsão de chuva nos próximos dias. Daqui a pouco, inclusive, a gente traz os detalhes da previsão do tempo para você. Lembrando que o Band Cidade também está ao vivo no portal bandvale.com e nós vamos juntos com você até a 1h da tarde. Bom, pessoal, a gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre a população em situação de rua, que quase que triplicou em Taubaté desde 2019. No ano passado, foram 449 pessoas vivendo neste cenário. 70% desses moradores são da própria cidade. E para dar mais assistência a essa população, a Prefeitura vai anunciar neste mês um plano que inclui uma força-tarefa conjunta entre secretarias para mapear e atender esse contingente de pessoas na cidade. Este comerciante, que prefere não se identificar, está preocupado com a violência causada pelo aumento no número de pessoas em situação de rua em Taubaté. Ele trabalha na Praça Monsenhor Silva Barros, na região central da cidade, e convive com medo. É um pouco triste, né? Degradante até, porque a gente sabe que não é muito culpa deles, mas eles acabam causando muito transtorno na cidade, na região nossa aqui, por causa de roubo. E fica abordando as pessoas querendo dinheiro toda hora para usar droga, né? Até na última semana do ano eu tive que correr atrás de um deles aí que tinha pegado a bolsa de uma senhora aqui. E ela saiu gritando apavorada atrás dele. Eu fui atrás para tentar ajudar, mas não teve jeito, que ele estava de bicicleta e foi embora, né? Nós ficamos abertos normalmente até 6h30, 7h, mas quando dá para a gente fechar mais cedo, a gente fecha mais cedo, que está ficando complicado. Para todo mundo aqui está reclamando da situação. O jornalismo da Band Vale denunciou o problema enfrentado pelos comerciantes da região. Na semana passada, nossa equipe flagrou diversas pessoas em situação de rua circulando pela praça. Os moradores relataram a preocupação com o uso de drogas no local e a ocorrência de assaltos em estabelecimentos. Depois da exibição da reportagem, o cenário nem parece o mesmo de 2 semanas atrás. A Catsilene, que é comerciante aqui na praça, conta que a situação foi parcialmente solucionada. Deu uma amenizada boa, viu? Tá bem mais bonita. Desde segunda-feira, né? Tá bem melhor, tá bem mais limpa. E aí lá, cheio de criança, tá bem mais calma. Mas os comerciantes pedem mais ações para resolver o problema de vez. Eu gostaria que a Prefeitura procurasse ajudar eles realmente com tratamento. Não dando o que comer só e tudo mais, tirasse eles da rua, porque eles têm que fazer um tratamento. De acordo com a Prefeitura de Taubaté, o número de pessoas em situação de rua na cidade triplicou de 2019 para cá. Naquele ano eram 158, no final agora de 2022, pelo menos 449 pessoas nessa situação foram registradas pelo Serviço Social da Prefeitura. Esse aumento de casos de pessoas em situação de rua se dá principalmente pelos efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Primeiro, a gente vê uma incidência grande de pacientes ligados à saúde mental. Depois, a gente tem uma questão da dependência química. Em terceiro, tem uma questão de pessoas com um certo desarranjo familiar, que por alguma coisa em casa houve alguma perturbação e sai de casa e vai para a rua. Em quarto lugar, está aí a questão mais econômica, né? Taubaté, diferente de outros municípios, quer dizer, igual a outros municípios, viu isso crescer bastante. O secretário disse que uma força-tarefa está sendo desenhada pela Prefeitura para enfrentar a situação. Uma das ações que essa força-tarefa vai fazer neste ano é um censo, é a gente contar essa população, saber de onde são, caracterizar ela, ter um conhecimento mais aprofundado. Mas, historicamente, 60% da população em situação de rua de Taubaté é do município e 40% são de fora. Essas que são de fora, depois que a gente identifica, a gente voltou agora no mês de dezembro e janeiro a ter uma passagem para que essas pessoas que são de outros municípios, elas possam, a gente faz, os nossos assistentes sociais fazem contato com a família, com a cidade de origem e é oferecido para ela esse serviço, se ela quer uma passagem.
daí é levada até o ônibus e ela é encaminhada. Então esse é um serviço que não tinha, ficou 7 anos sem ter no município e o prefeito retomou agora. Essa é uma ação voltada para o imigrante. E continua a procura pelo motorista de aplicativo de São José dos Campos, desaparecido desde sábado. No mesmo dia, o carro dele foi encontrado queimado em um matagal em Caçapava. Segundo as investigações, Carlos Alberto Lourenço, de 62 anos, que você viu há pouco na tela, aceitou uma corrida para Caçapava. A polícia investiga a possibilidade dele ter sido vítima de criminosos que criaram um perfil falso no aplicativo. A polícia ainda tenta entender por que o motorista entrou em um outro carro que a família desconhece. O Instituto de Criminalística solicitou a exame pericial do veículo da vítima. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na delegacia de Caçapava e a investigação ainda segue em conjunto com a Divisão de Investigações Criminais de São José dos Campos. E agora a gente fala do economista Sérgio Francisco Teodoro, que tomou posse nesta terça-feira como diretor executivo da Agenvale, que é a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ele falou hoje em entrevista à rádio Band Vale FM, no jornal Primeira Hora Regional, sobre as ações para melhorar a segurança pública na região. Uma delas é a implantação de câmeras de segurança em pontos estratégicos, como nos acessos das cidades. A empresa que irá prestar o serviço deve instalar os equipamentos até o mês de março. Na primeira etapa do projeto, 17 municípios devem ser contemplados. Confira. A ideia inicial é 17 municípios e avançarmos numa segunda etapa para fecharmos e deixarmos a região com uma sensação de segurança realmente melhor do que a gente vê hoje, principalmente nas regiões do Vale Histórico e Vale da Fé, onde os índices de crime lá são realmente assustadores. Eu acredito que em 30 a 45 dias já tenhamos o contrato assinado e o início da instalação dessas câmeras. Lembrando que o Estado e os municípios não comprarão uma câmera sequer. Nós estamos comprando serviço, Nicolini, porque essas câmeras elas têm uma rapidez para ficar obsoleta. Então, a tecnologia ela vai se atualizando muito mais rápido e a gente não vai ter a preocupação de fazer essa atualização. E hoje, Cláudio Nicolini vai receber o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, para um bate-papo sobre obras, problemas e projetos no programa Vale Urgente. Não perca, vai ser a partir das 4 horas da tarde, então, para você conferir, tá bom? E agora vamos falar sobre o tempo. Hoje você viu lá em Caraguatatuba, no litoral, o sol está brilhando sim forte na região, apesar de alguma nebulosidade. Mas tem previsão de chuva. A Amanda Souza tem as informações completas para a gente. Boa tarde para você, Amanda. Olá, muito boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nuvens carregadas se formam sobre o estado de São Paulo. Por conta da combinação entre calor e umidade, atuação de instabilidades em níveis mais altos da atmosfera e aproximação até já de uma nova frente fria. Durante esta quarta-feira, pouca coisa vai mudar. Tem previsão de chuva em toda a região, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Uma chuva em forma de pancadas, principalmente no final da tarde, e que pode vir acompanhada por ventos, trovoadas e descargas elétricas. Mas antes disso, o sol aparece, a temperatura segue em elevação. Máxima hoje na casa dos 28 graus em Monteiro Lobato, 28 também em Roseira. Já em São Bento do Sapucaí, máxima de 24 graus, em Ilhabela também chegando aos 28. Em São José dos Campos, mais um dia bem quente, abafado e com potencial de temporais no finalzinho da tarde. Máxima prevista de 29 graus nesta quarta-feira, 28 na quinta, 27 na sexta-feira e com a continuidade das pancadas de chuva. No litoral norte de São Paulo, a expectativa é de mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que devem variar entre 23 e 27 quilômetros por hora. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. E olha, pessoal, hoje cedo, na Tamoio, os motoristas flagraram um carro pegando fogo no quilômetro 80 da rodovia, no trecho de serra, sentido litoral. A via ficou interditada por quase 40 minutos e foi liberada por volta das 10 da manhã. Um congestionamento se formou no local. Os 2 ocupantes do veículo conseguiram deixar o carro antes do incêndio. Ninguém ficou ferido, mas não se sabe ainda a causa das chamas. Mas a notícia mais importante é que o local está liberado e também não houve feridos nesta ocorrência, tá? Agora, pessoal, vamos lá para o portal bandvale.com conferir o que é notícia. E hoje é uma notícia muito fofa. É um cachorro que salvou aí
2 pessoas de afogamento na praia de Maresias, em São Sebastião. Olha só que bacana. É o mascote do Corpo de Bombeiros, ele é conhecido como Bob, viu? Ele deu apoio, então, à retirada desses turistas que estavam, se afogando, estavam numa correnteza e gritavam por socorro, O cão, ao avistar, então, essas 2 vítimas, partiu para o salvamento, juntando-se aí aos bombeiros para ajudar nessa ocorrência. Então, parabéns, então, ao Bob, que é o mascote do Corpo de Bombeiros, que salvou aí 2 vidas em Maresias. Que bacana, né, gente? Esse trabalho aí do Corpo de Bombeiros agora com os animais. E olha, daqui a pouco no Band Cidade a gente vai falar sobre os casos de escorpiões em Taubaté, que tem tirado o sono dos moradores de bairros como São Gonçalo. No ano passado foram 278 registros na cidade. A gente volta depois do intervalo. E olha, você sabe, que nesse período a umidade e o calor do verão aqui na nossa região são muito propícios para o aparecimento dos escorpiões. Em Taubaté, os moradores estão muito preocupados, porque esse animal peçonhento vem sendo encontrado dentro das casas com mais frequência. E no bairro São Gonçalo, tem outro agravante, inclusive. Uma área com muito, mas muito lixo acumulado estaria atraindo ainda mais esse bicho, viu? O Valdevino é morador do bairro São Gonçalo. Perto da casa dele, um verdadeiro lixão a céu aberto. Uma situação que tem trazido vários problemas para ele, como o aparecimento de animais peçonhentos. Há 6 meses atrás, a gente, numa limpeza no quintal, a gente se deparou com 2 escorpiões. A gente conseguiu matar, eliminando eles. E agora, a minha mãe, na sua limpeza diária dentro da cozinha, ela se deparou com mais um escorpião. Isso nos assustou muito, que era maior do que os que a gente encontrou. A gente subentende que deva ter aí um foco muito grande, porque nós moramos diante de uma área verde, que com muito lixo. O principal alimento do escorpião é a barata. Onde se acumula lixo e entulho, certamente o animal peçonhento estará presente. O número de acidentes envolvendo escorpiões cresceu em todo o estado de São Paulo durante 2022. O ano passado fechou com mais de 36 mil ocorrências. Só em Taubaté, foram 287 notificações confirmadas pela Prefeitura nas diferentes regiões da cidade. Associa-se esse tipo de aumento às mudanças climáticas, às altas temperaturas, porque elas aumentam a proliferação de insetos, que são o principal alimento dos escorpiões. E dessa forma, essas pessoas têm encontrado mais escorpiões em situações que antes elas não encontravam. Algumas regiões da cidade já são conhecidas da Prefeitura no combate a este tipo de animal e passam por inspeção cada vez que há um novo registro do aparecimento de escorpiões. Essas áreas elas estão mapeadas no nosso monitoramento que a Prefeitura faz das reclamações e dos acidentes com escorpiões. E tanto São Gonçalo quanto Alto São Pedro, eles se encontram em áreas escorpiônicas. Por isso, cuidados básicos são necessários para conter o aparecimento de escorpiões. Não juntar lixo, manter os ambientes sempre limpos. Além disso, é muito importante não utilizar veneno para combater o animal. O mais importante é evitar o acesso do escorpião ao interior do imóvel. Deve ser vedado, principalmente os ralos, não só aqueles ralos no chão, mas os ralos das pias, dos tanques. O Valdevino espera que o problema do lixão próximo à casa dele possa ser solucionado e que isso resolva o problema do aparecimento desse tipo de animal peçonhento na região. E a gente gostaria muito de uma atenção especial, que é um foco de caramujo, escorpião e rato. E é muito desconfortável, E olha, o seu Valdevino, que você acabou de ver aí na reportagem, enviou pra gente mais uma imagem de um escorpião que ele encontrou de manhã ali próximo a essa área de lixão. Olha na tela para você esse escorpião que ele acaba de encontrar nesta manhã, depois dessa reportagem que foi gravada ontem, pela reportagem. Dá uma olhadinha só neste animal peçonhento. Que perigo, pessoal? Quer dizer, o problema, então, Prefeitura, lá no São Gonçalo, é realmente muito grave com esse terreno. E a gente tem resposta, inclusive, da Prefeitura. Sobre o lixo acumulado no bairro São Gonçalo, a Prefeitura de Taubaté informou que o CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos, recebeu a denúncia e agentes de controle de vetores irão até o local para realizar uma vistoria e instruir os moradores. Vale reforçar que não basta apenas o poder público fazer a parte dele, A população realmente precisa ter consciência de não descartar os resíduos em qualquer
qualquer lugar. Então, pessoal de São Gonçalo, a prefeitura disse que vai aí fazer vistoria neste local de acúmulo de lixo, que é muito importante para resolver e tirar de vez esses animais daí que são muito perigosos, né? Vamos falar agora sobre a sua participação aqui no Band Cidade, claro, pelo WhatsApp 997168021. Você mandando aqui mensagem pra gente na tela do Band Cidade, sugestões, flagrantes, tudo que você quiser, manda pra cá que a gente mostra ao vivo. Quem tá falando com a gente hoje é o Manuel Brito, de Ubatuba. Ele fala o seguinte: sou síndico de um condomínio aqui em Ubatuba, no bairro Perequiaçu. Essas fotos são de um terreno em frente ao condomínio. Pelo que sei, isso aí é ilegal. Por favor, dá uma ajuda pra nós, obrigada. Vamos dar uma olhadinha na foto, pessoal, que a gente tem, inclusive, aqui do Manuel Brito. Olha só, a gente estava falando do que agora aqui em Taubaté de lixo e, novamente, no litoral norte, um terreno particular acumulando lixo. Olha, Manuel, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Ubatuba e a gente ainda está esperando um retorno para entender como ajudar, né, os moradores nesse caso aí, em que o lixo é acumulado de forma preocupante, tá? Olha, inclusive, a gente quer saber se há uma fiscalização, mas até agora a gente não teve resposta da Prefeitura e a gente informa aqui no Band Cidade quando tiver, tá bom? Vamos para a próxima notícia aqui próxima mensagem do nosso telespectador. Hoje é o Etulaian Melo de Lorena, aqui em Lorena, só da Band Cidade. Oh, muito obrigada, Via Etulaian. Obrigada pela audiência, continue com a gente aqui no Band Cidade. E você lembra, pode mandar aí a sua participação que a gente mostra aqui ao vivo no 997168021. Tem o Marci Izete de São Sebastião, a Marci, aliás. Assisto o Band Cidade, pois gosto de acompanhar assuntos do Vale e Litoral Norte. Parabéns pelo trabalho informativo. Preciso e direto, gratidão. Obrigada, Marci, um beijo para você. Obrigada, audiência aí do pessoal do Litoral Norte de São Paulo. Continue mandando, então, aqui as mensagens pra gente, viu, pessoal? Veja a seguir a expectativa dos foliões, blocos e comerciantes de São Luís do Paraitinga é retomada do Carnaval depois de 2 anos de pandemia. Por lá, a programação deste ano vai ter novidades. Os detalhes eu te conto já já aqui no Band Cidade. E agora a gente fala sobre São Luís do Paraitinga. A expectativa para fevereiro é grande, né? A cidade tem o Carnaval das Marchinhas mais famoso da região e tradicionalmente recebe milhares de foliões. Depois de 2 anos de restrições por causa da pandemia, a folia será retomada no formato original. A prefeitura ainda não divulgou a programação oficial, mas são esperados mais de 20 blocos e algumas novidades. O som da marchinha anuncia que a melhor época do ano para o luizense está chegando. A folia é do bloco Encuca Cuca, um dos mais tradicionais de São Luís do Paraitinga e que completa 41 anos. E depois de 2 anos de pandemia, retorna às atividades com força total. Para nós é motivo assim, de muita alegria, de muita felicidade, porque a gente procura primar-se justamente nesses fundamentos de alegria, aqui buscando a cultura de São Luís, e ficamos 2 anos assim meio restrito. De forma lúdica e divertida, o Encuca Cuca apresenta aos apaixonados pelo carnaval histórias e lendas regionais. E neste ano, uma nova personagem será inserida. No começo do século passado, houve a existência de uma senhora que ela era bastante fofoqueira. Aqui é uma cidade que tem Sobradões e ela, querendo saber o que estava acontecendo, ela esticava o pescoço. De esticar, aconteceu que o seu pescoço foi crescendo, tornou-se um pescoço longo e é justamente então essa referência que a gente procura retratar com essa personagem que nós chamamos de Minhota. E não é só essa galera que vai movimentar o carnaval luizense, não. São esperados mais de 20 blocos de carnaval, além de shows musicais. E nesse ano tem novidade na programação. Para uma exposição de bonecos gigantes aqui, então o público que vir de 21 de janeiro a 21 de fevereiro vai poder conhecer um pouquinho da história dos bonecos e dos blocos de São Luís do Paraitinga, né? E já durante o carnaval a gente vai ter uma programação totalmente voltada para crianças e pais também, né? De domingo a terça no Parque Linear, né? O projeto chamado Pequeno Folião. Toda a estrutura da cidade já está sendo preparada para reforçar a segurança durante a folia. São Luís do Paraitinga
contará com câmeras de vigilância neste ano. E isso, de uma certa forma, colabora aí no processo de segurança, inclusive para o carnaval, que é uma grande festa e envolve uma grande massa, né? A folia e a diversão já movimentam a cidade nesses dias e isso deve seguir até o carnaval. E depois de 2 anos de pandemia, quem está bastante otimista com essa retomada é o setor do comércio, que já espera um crescimento nas vendas neste ano. Essa loja de calçados, bem no centro histórico de São Luís, sentiu os efeitos da suspensão do carnaval. E a gerente está otimista com as vendas neste ano. O movimento de turistas, né, as pessoas que precisam, né, que alugam suas casas, que fazem os bares, entendeu? Eu acho que é uma grande oportunidade. A gente tem a expectativa forte de que esse ano ele venha para levantar a economia mesmo daqui da cidade. O restaurante do Roberto também já sente melhora no fluxo de clientes e isso deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Automaticamente aumenta o faturamento de todas as empresas que têm a sua economia voltada para o turismo carnavalesco no momento, tá? Então o aumento é certo. Quem é cidadão luizense é apaixonado pelo carnaval. E está bem contente com a volta da folia neste ano. Movimentação para a cidade, para o comércio, né? E alegria para a criançada. Minha filha, o primeiro ano que ela vai curtir, né? O carnaval. A gente está na expectativa. E quem vem de fora também já se apaixonou pelos bonecões que começam a enfeitar a cidade. Eu gosto de bonecos assim. E pretende até dar uma esticadinha até o carnaval. Ai, tô com muita vontade, fazendo planos para o carnaval, para o Dia do Divino, para o Dia do Saci, tudo isso. Carnaval é muito bom, ainda mais São Luís do Paraitinga. Pessoal, o Banho Cidade terminando. Um beijo pra você e até amanhã. Tchau.